Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No episódio anterior ficámos a conhecer o percurso dos cruzados nas primeiras 3 grandes cruzadas e vimos que nem tudo foi um mar de rosas, até pelo contrário, sendo que em alguns momentos temeu-se que a presença cristã nos territórios do Levante iria colapsar. Hoje vamos ficar a conhecer o atribulado caminho dos cruzados na Quarta Cruzada, que fez mesmo com que estes tivessem de atacar irmãos da mesma fé. Vamos também ver como esta cruzada marcou o destino de uma das maiores, se não a maior cidade cristã do mundo. E por último, vamos fazer uma referência a todas as outras cruzadas que, cada uma à sua maneira, impactaram a história que ainda nos dias de hoje vivemos. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Como dissemos no último episódio, vamos continuar a falar sobre as cruzadas. Vamos começar este episódio por falar sobre a Quarta Cruzada, que foi um daqueles eventos transformadores que marcaram um antes e um depois. Sim, é verdade que na história o fim de uma época e o início de outra passa despercebido às pessoas da altura, ficando só a ser reconhecido anos ou séculos mais tarde pelos historiadores. Aliás, aproveitamos este tópico para repetir aqui umas palavras do professor Armindo de Sousa. Todo cronista é um narrador omnisciente. Está na posse das coisas, confortavelmente aquém dos factos e conduz-nos através do seu discurso como um profeta. Podemos dizer o mesmo de um historiador. Este tem em sua posse o conhecimento do que veio a seguir e das consequências que resultaram de um acontecimento, e com isto consegue estabelecer ligações que nenhum dos contemporâneos estaria em condições de o fazer. E é isto mesmo que temos com a Quarta Cruzada. Nos primeiros episódios deste interlúdio falámos que, apesar da história numerar apenas 8 ou 9 cruzadas, dependendo da fonte que consultem, isto não significa que estas foram mais ou menos importantes, é apenas uma convenção historiográfica. Por exemplo, existem cruzadas sem serem numeradas que acabaram por ser mais marcantes e impactantes do que algumas cruzadas numeradas. E é isso mesmo que acontece com a Quarta Cruzada, que, embora menos significativa em número do que, por exemplo, a Cruzada de 1101, esta teve um impacto brutal na história. Se considerarmos, tal como fez a historiografia tradicional, que a Idade Média é balizada entre a queda do Império Romano do Ocidente e a do Império Romano do Oriente, isto é, entre o ano de 476 e o ano 1453, então a Quarta Cruzada foi instrumental no sentido de condenar a Idade Média ao fim e trazer a Idade Moderna à luz do dia. Isto porque esta cruzada condenou o outrora imponente e importante Império Bizantino ao colapso total. Podia até ter significado o seu fim naquele ano de 1204, mas este império passou por um período de restauração no ano de 1261 que impediu o seu fim naquele momento. Contudo, e embora este império tenha passado por este período de restauração, este nunca conseguiu recuperar o seu esplendor e a sua vitalidade, acabando por subsistir por cerca de 200 anos, quase em regime paliativo, sendo lentamente devorado pelo crescente poder turco-otomano. Porém, nem tudo foi mau. Este acontecimento fez com que os espólios do classicismo que enriqueciam Constantinopla fossem espalhados pelos 4 cantos da Europa, possivelmente criando condições para a eventual gênese da Era do Renascimento. Antes de avançarmos sobre esta Quarta Cruzada, vamos só relembrar alguns factos da cruzada anterior. Apesar da tenacidade, talento e invencibilidade de Ricardo Coração de Leão, esta cruzada não cumpriu o seu objetivo, que seria a reconquista da cidade de Jerusalém. O reino cristão com este nome tinha sido restaurado e tinha agora como capital a cidade portuária de Acre, e consistia numa faixa costeira de cidades, ficando o interior dominado pela dinastia dos Aiúbidas, fundada por Saladino. Este mesmo Saladino morreu poucos meses depois de ter assinado as tréguas com Ricardo Coração de Leão, em 1193. Este último abandonou a Terra Santa rumo a casa, um pouco antes de Saladino morrer, e de certeza com um amargo na boca, visto que se tivesse persistido mais uns meses, possivelmente Saladino já não lhe conseguia resistir.
O regresso à casa do rei de Inglaterra foi tudo menos pacífico. Mas isso e o destino do Império Angevino são conversas para mais tarde. Lembram-se que terminámos com o Papa Inocêncio III a proclamar a Quarta Cruzada com a bula Post Miserabili em 1198. Mas esta ainda levou cerca de um ano até os nobres franceses, que eram os que mais contribuíam com homens, tomarem a cruz. Esta cruzada teve como maior contingente o do Conde de Flandres, chamado de Balduíno. Sim, mais um Balduíno. Então aí perguntam vocês, com tantos reinos poderosos na Europa, era o Conde de Flandres que tinha o maior contingente a participar na Quarta Cruzada? A resposta é sim, porque os grandes reinos não poderiam participar por várias razões. Temos o exemplo do rei francês, Filipe Augusto, que estava em guerra com João de Inglaterra, sucessor de Ricardo Coração de Leão e seu irmão. O Sacro Império Romano-Germânico, ou se preferirem Sacro Império, estava mergulhado num conflito de sucessão e por isso mesmo não contribuiu muito para esta Quarta Cruzada. O plano de viagem para a Terra Santa nesta cruzada já não era marchar por terra, mas sim ir por mar, por causa de todos estes conflitos que se estavam a passar na Europa. Mas estes nobres participantes não tinham uma marinha poderosa o suficiente para este tipo de viagem. Então recorreram à única potência mediterrânica com uma marinha poderosa o suficiente para os transportar, Veneza. Esta serena república concordou em fevereiro de 1201 e devotou os seus taleiros durante um ano para a produção dos melhores navios para o efeito. Em troca, os cruzados concordaram em pagar 2 marcos de prata por cada homem e 4 por cada cavalo. Fazendo as contas, e sendo que esta campanha à Terra Santa seria feita por cerca de 35.000 homens, dos quais 4.500 eram cavaleiros, Veneza iria capitalizar cerca de 85.000 marcos de prata e receberia ainda metade do espólio capturado na campanha. Durante este ano que Veneza ficou a produzir navios de guerra, um líder dos cruzados, chamado de Teobaldo, morreu e isto fez com que muitos homens desistissem desta campanha, fazendo com que em 1202 apenas 12.000 cruzados tivessem chegado a Veneza, ao contrário dos previstos 35.000 para os quais Veneza tinha investido em navios. O doge Henrico Dandolo, que era o chefe de Estado desta república e também um homem cego nos seus 93 anos, ficou furioso com esta situação, ainda mais quando soube que os cruzados não tinham nem de perto nem de longe o pagamento acordado. Veneza já tinha tido prejuízos enormes por ter parado as atividades comerciais para financiar esta nova frota. Mas como homem sábio, este Henrico propôs uma solução: capturar a rica cidade de Zara, hoje Zadar, na Croácia, que tinha sido tomada pelos húngaros uns 20 anos antes. O espólio daquela cidade pagaria o que faltava do pagamento, que eram cerca de 34.000 marcos. Uma parte dos cruzados recusou imediatamente este plano. Zara era uma cidade católica e estes não aceitavam que uma força sob a cruz fosse atacar irmãos de fé. Contudo, os nobres acabaram por aceitar, uma vez que esta era a única hipótese de continuar com a campanha até à Terra Santa. O próprio Henrico Dandolo tomou a cruz e, depois de um memorável discurso na Praça de São Marcos, aos cruzados juntaram-se 20.000 homens venezianos. A cruzada tinha assim um novo líder, e o seu primeiro alvo era Zara, que foi cercada por estes homens em outubro de 1202. Durante o cerco, que durou cerca de 5 dias, um enviado papal ameaçou excomungar todos os participantes no assalto, mas isto não impediu este cerco. Esta cidade acaba por cair nas mãos dos cruzados, e depois de saques, discórdias entre líderes e lutas entre francos e venezianos, no inverno de 1202-1203, surge uma nova oportunidade de ataque para os cruzados de Henrico. Um tal de Aleixo IV pede ajuda a Henrico para tomar o trono de Constantinopla. Mas deixem-me explicar o porquê. Sigam-me nesta complexa cadeia de eventos. Aleixo IV estava exilado no Ocidente e queria tomar o trono de Constantinopla porque quem estava a ocupar este lugar era Aleixo III, um dos líderes mais incompetentes que o Império Romano do Oriente já teve. Este Aleixo IV, que estava exilado, era o sobrinho de Aleixo III, que estava no trono, e filho de Isaac II. Aleixo III estava no trono, pois tinha usurpado este lugar a Isaac II, pai de Aleixo IV, e este mesmo via-se no direito a este lugar que outrora pertenceu ao seu pai, mas agora estava ilegalmente nas mãos do tio.
Ora então, Aleixo IV viu que estes cruzados estavam claramente com vontade de lutar e propôs a Henrico que este o ajudasse a conquistar o trono de Constantinopla para si. Para os convencer, prometeu 200.000 marcos de prata e 10.000 homens que o acompanhariam para a Terra Santa. Aleixo IV dava assim poucas hipóteses de Henrico recusar esta proposta, mas faltava convencer o Papa. É então que promete acabar com o cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, colocando a Igreja Ortodoxa outra vez sob a autoridade do Papado. Existem historiadores que apontam outro motivo para os cruzados terem marchado sobre Constantinopla: o massacre dos latinos de 1182. Durante anos, as políticas dos imperadores romanos do Oriente tinham sido direcionadas a favorecer os latinos. Por latinos queremos dizer europeus ocidentais. Em 1182, o ressentimento acumulado na população e dos mercadores de Constantinopla explodiu no massacre de todos os latinos a quem pudessem deitar a mão. No total foram mortas dezenas de milhares de pessoas, incluindo o cardeal João, o legado papal junto da corte bizantina, e os cerca de 4.000 sobreviventes foram vendidos aos seljúcidas como escravos. De qualquer forma, Aleixo IV viu a sua proposta ser aceita por Henrico de Andolo e por maior parte dos líderes da cruzada, juntamente com o Papa Inocêncio III, que também apoiou a ideia e levantou a excomunhão sobre os cruzados. E apesar de muitos soldados terem desertado, pois recusavam-se a atacar outra cidade cristã, a maior parte dos membros da expedição concordou e partiram depois da Páscoa de 1203 em direção ao Estreito de Bósforo. O cerco a esta cidade começou no dia 11 de julho de 1203 e terminou no dia 1 de agosto com uma retirada patética de Aleixo III, a libertação de Isaac II e a entrada triunfante de Aleixo IV com os cruzados na cidade. Uma pequena nota: Isaac II ficou cego quando Aleixo III usurpou o trono para si. Entre os bizantinos era prática comum cegar um rival ao trono, pois estes acreditavam que um homem cego não poderia governar. Quando Aleixo IV olhou para os cofres do reino, viu que o seu tio tinha roubado o tesouro real antes de fugir, e agora este jovem com o imperador Aleixo IV viu-se numa situação precária. Para além disso, parte da cidade tinha ardido durante os combates junto do Corno de Ouro, o que aumentou ainda mais a revolta na população, que tinham de pagar agora mais taxas. Nos seguintes meses, Aleixo IV e os cruzados não deixaram Aleixo III em paz e estavam agora a combatê-lo em Trácia. Isto fez com que poucos soldados ficassem na cidade de Constantinopla, e a maior parte deles estavam acampados no subúrbio de Gálata, do outro lado do Corno de Ouro. Esta presença pouco numerosa dos cruzados na cidade foi um dos contributos para os conflitos entre os latinos e os ocidentais, que resultaram em algumas baixas para civis latinos e também num grande incêndio no sul da cidade, junto ao porto de Teodósio. Se jogaram Assassin's Creed Revelations, conhecerão mais ou menos bem o mapa desta cidade e o que estamos aqui a descrever. Eventualmente, quando o Aleixo IV voltou para a cidade, tentou pagar a parte que tinha prometido aos cruzados, ao derreter peças sagradas das igrejas e tentando obter fundos de qualquer maneira. Isto só fez com que o descontentamento da população aumentasse ainda mais. Em janeiro de 1204, instalaram novos motins na cidade e aparece um outro Aleixo, sim, mais um. Este Aleixo aproveitou a instabilidade da cidade para subornar a guarda Varegue, que desprezava os cruzados. E esta guarda acabou mesmo por matar Isaac II e o seu filho, Aleixo IV, que tinham acabado de conquistar o trono, Aleixo III. Este novo Aleixo usurpou o trono e coroou-se como Aleixo V. Este adota uma postura agressiva para com os latinos e cruzados, que, já tendo detido alguns ataques, começaram a planear uma vingança sobre este novo imperador. O objetivo era o desmantelamento do Império Romano do Oriente, para dividirem entre si. E depois de um ataque falhado a 9 de abril de 1204, o grande assalto do dia 12 foi devastador. O seu alvo foram as muralhas marítimas ao longo do Corno de Ouro e Aleixo V não conseguiu ajudar, pois tinha retirado a maior parte das tropas de elite da cidade para tentar desafiar os cruzados numa batalha campal. A guarda Varegue, fartos de não serem pagos durante meses, desertaram e, eventualmente, Aleixo V foge. A partir daquele momento, este império estava condenado. Esta foi a primeira e seria a única vez que Constantinopla cairia para um exército estrangeiro.
Isto se não contarmos com a sua conquista pelos otomanos em 1453, que definitivamente extinguiu o Império Bizantino. Os líderes dos cruzados decidiram saquear a cidade, mas de uma forma ordenada, com um mínimo de violência, punindo aqueles que desrespeitassem esta regra com pena de morte. Mesmo assim, assistiu-se a algumas atrocidades cometidas pelos soldados. Este saqueio da cidade, aliado à completa destruição cultural de estátuas, edifícios, ícones religiosos e trabalhos preciosíssimos, mais os incêndios que tinham destruído a cidade durante os meses anteriores, significou o declínio irreparável da cidade, que fora durante quase 1000 anos a grande metrópole da Europa e, em certas ocasiões, a maior cidade do mundo. Não podemos diminuir o impacto deste acontecimento, mesmo que tentemos relativizar os seus efeitos para o futuro. Apesar de muitos historiadores se recusarem a chamar Império Romano a esta porção oriental e preferirem usar o termo bizantino para enfatizar as mudanças que aconteceram no seu seio, nomeadamente a mudança da língua oficial do latim para o grego, os habitantes deste império continuaram a considerar-se romanos até aos últimos dos seus dias. Para além de que a cidade de Constantinopla, assim como outras por todo o território, estavam cheias de obras de arte e monumentos que celebravam e mantinham viva a ligação umbilical ao passado glorioso do Império Romano dos Césares. Mas, de repente, quase tudo isto se perdeu, e o que não se perdeu foi levado para outras cidades, como é o exemplo dos 4 cavalos de bronze, que passaram a adornar a Basílica de São Marcos, em Veneza. Nos meses seguintes, todas as porções do Império a que os cruzados puderam deitar a mão foram divididas por estes entre principados novos, como por exemplo o Ducado de Atenas. Outras partes foram entregues à República de Veneza e o resto passou a constituir o novo Império Latino do Oriente, que teve Balduíno de Flandres como seu primeiro imperador. Mas mais uma vez relembramos que este Império Latino do Oriente é outro nome criado pelos historiadores e não usado pelas pessoas da época. Para estas, o Império continua a ser chamado Imperium Romanum, tal como era com os bizantinos. Apenas o imperador tinha sido trocado e a capital deste império seria uma porção de 1/4 da cidade de Constantinopla, visto que os restantes setores da cidade foram divididos entre outros senhores. Toda esta conjuntura de acontecimentos resultou num devastador golpe dado ao Império dos Césares do Oriente, que, mesmo após a restauração dos Paleólogos, em 1261, tornara-se claro que o mundo bizantino estava por um fio. Para os latinos, este episódio constituiu mais uma machadada na ideia da cruzada. De repente, uma cruzada proclamada pelo Papa com o carimbo de Guerra Santa resultou na destruição de uma das mais potentes cidades cristãs no planeta, ainda que esta fosse ortodoxa. As décadas foram passando e as cruzadas seguintes, embora ocasionalmente numerosas, já não conseguiam galvanizar os grupos de diferentes origens como fizeram as 4 primeiras. Estas eram mais parecidas com medidas regionais e desesperadas por parte dos cristãos para travar o avanço do Islão, do que propriamente ações estratégicas para tomar um alvo em específico. Um exemplo disto foi a Cruzada de Varna, entre 1443 e 1444, que tinha como objetivo a expulsão dos otomanos da Europa, e embora tenha conseguido juntar algumas forças balcânicas, não conseguiu um número impressionante de homens e acabou derrotada. Como devem calcular, existem exceções a isto, como por exemplo as Cruzadas Bálticas, que tinham como objetivo a conquista e conversão ao cristianismo dos povos pagãos da Prússia e Lituânia. E também não nos podemos esquecer da Cruzada Albigense, que iniciou em 1209 e tanto deu para falar em obras como o Código da Vinci e outros trabalhos pseudo-históricos. Antes de terminarmos, temos inevitavelmente de adicionar a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Cruzada a estas seções. A 5ª Cruzada, que ocorreu entre 1217 e 1221, pode ser resumida com o marchar até o Egito e a conquista do porto de Damietta. Mas os cruzados acabaram por ser derrotados pelo novo sultão Ayúbida Al-Kamil. A 6ª Cruzada, entre 1227 e 1229, não viu praticamente nenhuma ação militar, pois esta foi liderada pelo excomungado imperador Frederico II Hohenstaufen, do Sacro Império.
Este carismático imperador conseguiu diplomaticamente com que os muçulmanos cedessem a cidade de Jerusalém, juntamente com outros territórios na Palestina aos cruzados. Haveremos de falar mais sobre esta cruzada e sobre este carismático imperador. A 7ª e 8ª cruzadas foram lideradas por Luís IX de França, conhecido como São Luís. Na primeira delas, entre 1248 e 1254, este foi capturado e libertado e acabou por permanecer na Terra Santa durante alguns anos. Esta cruzada tinha sido proclamada depois da perda de Jerusalém para o Império Corásmico, em 1244. A outra cruzada deste rei, a 8ª, teve como alvo a cidade de Tunis, no Magreb, mas este rei acabou por encontrar a morte, morrendo de desenteria durante o cerco àquela praça. Alguns historiadores consideram ainda uma 9ª cruzada entre as principais, mas vamos ficar-nos pela descrição destas 8. Terminamos aqui o nosso episódio deste interlúdio dedicado às cruzadas. E o que é que podemos dizer como conclusão? Hoje, o termo cruzada é cáustico e passível de censura pelo politicamente correto em virtude do que representa, um choque de religiões e culturas. Mas talvez este fenómeno histórico não tivesse tanto impacto como tem atualmente se não fosse o colonialismo e a supremacia do Ocidente sobre quase todo o mundo entre os séculos XIX e XX. Durante muito tempo, a ideia das cruzadas, embora latente nas mentes dos muçulmanos, não lhes tirava o sono. Afinal, durante grande parte do período moderno, os ocidentais estavam mais preocupados e ocupados com o novo mundo e com a expansão na Ásia. E se havia alguém a ameaçar existencialmente alguém, esses eram os otomanos que, em várias ocasiões, pareciam capazes de desventrar a Europa e impor o seu domínio. Recordemos só que Viena chegou a ser cercada 2 vezes, em 1529 e em 1683. Mas, durante o período colonial e em especial durante a conquista britânica do Próximo Oriente, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos usaram por várias vezes metáforas ligadas às cruzadas, nomeadamente quando tomaram o controle de Jerusalém. Esta região permaneceu durante décadas sob o domínio dos poderes que eram vistos como cristãos, nomeadamente britânicos e franceses. Isto recordou os árabes da região e de todo o mundo que os francos voltaram a ser uma ameaça séria e agora quase imparável. E a propaganda anticolonialista dos novos Estados árabes emergentes pegou fortemente na ideologia cruzadística para ir buscar a sua legitimidade. Por fim, o germinar de grupos terroristas como o Al-Qaeda e o ISIS legitimou novamente a ideia da Jihad para responder à ameaça da supremacia dos cruzados ocidentais. Por causa disto, nos últimos 20 anos temos estado mais próximos do que alguma vez estivemos, desde o período das cruzadas, de um conflito generalizado de civilizações. Esperemos e façamos votos, ou quiçá, para aqueles mais religiosos, rezemos para que nunca cheguemos a isto. Obrigado e um bem-aja a todos.